Irmãos, quando nós estamos louvando aqui, Deus está falando comigo acerca das sementes, e aí o pastor Evandro falou sobre sementes, e a semente, ela vai produzir concernente a sua espécie, ou seja, uma semente, ela não tem o poder genético de alterar a sua espécie. E essa igreja, Deus está me falando, na Candele, Shuri, Kandrokandas, será uma igreja, Evandro, no ministério da Comunhão Ágape, que vai produzir, que vai gerar, que vai enviar muitos missionários. Porque essa igreja tem um coração missionário muito grande, muito forte. Então daqui sairão muitos missionários. Essas obras, né, como em Chavantes, em São Bernardo, né, essas obras é apenas o início de um mover muito poderoso de Deus. Sairão muitos missionários. E quando nós estamos louvando, Deus soprou por meio do seu Espírito no meu ouvido, falando que Deus está arrojando o coração de mulheres missionárias. Os homens que me perdoem, estou aqui querendo fazer uma apologia, né, feminista, mas quando os homens não se posicionam, Deus também levanta muitas mulheres. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. Evandro, esteja sensível aí para algumas mulheres que Deus usará de forma muito poderosa. Amém? Bom, como eu ministrava antes com os líderes, Deus já mudou a pregação. Eu vim com uma palavra, eu ia pregar a mesma palavra que eu preguei no domingo passado, lá em Porto Alegre, tanto que eu estava conversando com os meus obreiros, pedindo autorização para eles, dizendo assim, olha, vocês não se importam de ouvir a mesma pregação, né? Aí eles disseram, não, pastor, a pregação foi muito boa, vamos ouvir de novo, sim. Mas eu estava aqui, aí Deus me levou para outra revelação, né? Uma revelação que eu também ministrei para líderes, mas em um cunho diferente. Eu acho que nós temos que entender e sermos produtores de alegria também no coração de Deus. Repita comigo. Eu quero produzir alegria ao coração de Deus. Antes, eu e a Beth, que somos muito sorridentes, né? Estávamos falando sobre a alegria do Senhor, né? Que é a nossa força. Mas, a alegria do Senhor sendo a minha força, né, Nelson? Sendo a minha força, eu também preciso produzir alegria para Ele. Porque a alegria também é um fator de compensação. Quando eu gero alegria, eu recebo alegria. É similar a um casamento, né? O casamento é algo fantástico. Porque quando eu entendo e aprendo o caminho que produz alegria na vida do meu cônjuge, consequentemente, o resultado disso será alegria para mim. Então, por exemplo, quando, isso não é manipulação, tá? As mulheres vão fechar os ouvidos agora e os homens vão abrir os seus, né? Mas quando você investe em coisas que geram alegria no coração de uma mulher, irmão, à noite vai sair estrelinhas, né? Porque é assim que funciona. Você investe alegria, você vai consequentemente também ganhar alegria. Você vai receber alegria. E em Deus também é importante isso. Você saber o que produz alegria no coração de Deus. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar primeiramente. Senhor, nós estamos muito felizes de estar em Tua presença. Senhor, não há melhor lugar para estar do que aqui. Nós poderíamos rodar toda a cidade de São Paulo, talvez até parte do estado, mas não encontraríamos um lugar tão fantástico e maravilhoso como estar aqui em Tua presença. E certos que Tu nos recompensará e deixará uma bênção para nós,
não permitirá que ninguém saia deste lugar sem receber uma resposta, uma revelação, uma direção, uma orientação. Senhor, o teu Espírito é um Espírito maravilhoso, e por meio da tua palavra, ele prescruta no nosso íntimo mais profundo, gerando aí um milagre, gerando também, Senhor, o ensino, a admoestação, a consolação e até mesmo a exortação, que é uma grande prova de amor por nós. Por isso eu peço que tu tenhas liberdade, Espírito Santo, de estar passeando em nosso meio, manifestando aqui a tua presença e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E para poupar a minha voz, eu vou pedir para que o Gessé, que tem um perfil de ser um bom orador, vai ler o capítulo 15. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que não é em tom de exortação. Mas eu acredito que o pastor Evandro tem esse mesmo sentimento. Mas eu fico assim, um pouco saudosista. Porque eu fui criado com boas leituras da Bíblia. Eu fui criado, né, em uma igreja que eu não gosto de citar o nome, eu vou dar dica para vocês. Começa com Ba e termina com Tista. Mas eu fui criado em uma igreja, em tempos onde a Bíblia era muito lida. E hoje eu fico preocupado como se lê pouco a Bíblia em cultos, em reuniões, né? Então parece que se, né, desvenda um grande mistério. Então pega a partícula de um versículo e constrói uma pregação maravilhosa. E obviamente sempre que é pregado é maravilhosa mesmo. Mas é importante lermos um texto, se aprofundar em um capítulo, porque o ensino da palavra é que nos traz uma base muito poderosa, tá bom? Então nós vamos ler o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu vou pedir para que o Gessé faça essa leitura toda do capítulo 15, toda até o final. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando, põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os seus amigos vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vós, que a alegria diante dos... Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e se achegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos
apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com os bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés. E traz o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi-se achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondeu ele e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com os meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e se achou. Aleluia. Esse texto todo, esse bloco, capítulo 15 de Lucas, embora as nossas Bíblias possuam subtítulos, na verdade, quando você lê no original do grego, não tem nenhum desses subtítulos. Nenhum. É um bloco único. Tanto que nas emendas você vê no versículo 8, quando termina, ou qual é a mulher que, versículo 11 diz, continuou. Então, na verdade, a ideia é uma só. O texto todo é uma única uma única ideia de Jesus. Quando nós vemos o versículo 1, faz apenas uma citação de que momento Jesus estava. Exatamente do momento em que ele começou a construir toda essa linha de pensamento. E essas três abordagens, unidas em um só bloco, foi toda ela feita ou construída para religiosos e para pecadores. Depois, no capítulo 16, Jesus então fala com seus discípulos acerca do que estava se tratando. Então ele propôs uma outra parábola, mas a ideia principal do capítulo 15 toda é acerca de pessoas. Tudo falando de pessoas que estariam perdidas. Então Jesus chama a atenção dos religiosos e atrai também os pecadores e começa a dissertar toda essa história. E no meio desse contexto, os religiosos se aproximam e fazem um questionamento entre si acerca do comportamento de Jesus, que estaria se relacionando com pecadores. Porque a ideia messiânica dos religiosos
era que o Messias, que haveria de restaurar a questão política de Israel, semelhante a nós, evangélicos, que achávamos que por ter uma governanta ou alguém que fosse evangélico, se restauraria a condição do nosso Brasil, sendo que não é isso. Esperavam que Jesus fosse uma pessoa diferente, que andasse com a elite, que andasse com os maiorais. Chocou-os de ver Jesus se relacionando com pecadores, e além disso, a Bíblia diz que ele estava comendo com os pecadores. O fato de Jesus estar comendo com os pecadores significava que aquele que seria o nosso Messias se relaciona com pessoas de baixo escalão. Quem eram essas pessoas? Eram prostitutas, eram pobres, andarilhos, pessoas de baixo escalão mesmo. E Jesus estava ali com eles. E Jesus então propôs histórias em facetas para que eles entendessem a importância de Deus e a importância dessas pessoas para Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus se importa com todas as pessoas. E aí, quando nós lemos o versículo 6, na parte B do versículo 6 diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Repita comigo: alegrai-vos comigo. No versículo 9 diz assim: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. E lá no versículo 32 diz assim: entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual é a alegria de Deus? O que gera alegria no coração de Deus? Queridos, não existe nada que gere mais alegria no coração de Deus que a restauração humana. Em momento algum você vê na palavra de Deus algo que traga mais satisfação para o Senhor do que a restauração do homem. Não há. Por isso que o maior investimento que ele fez de pagar seu único filho foi para restaurar a mim e você. Não há maior alegria para Deus. Alegria para Deus não é construção de grandes coisas, de estruturas, até porque pessoas são muito mais importantes do que estruturas. Mas não há maior alegria para o Senhor do que essa. Então o que Jesus estava mostrando para aqueles religiosos, por um lado, a compaixão pelos perdidos pobres, por outro lado, Jesus dando um tapa de luva de pelica nos religiosos. Porque por um lado tinham pessoas que precisavam ser restauradas, e por outro, haviam religiosos que queriam cobrá-lo. Então Jesus, na sua grande sabedoria, construiu um sermão onde elevou aqueles que queriam a sua presença e deu, vamos dizer, uma boa surra naqueles que queriam exigir dele ou cobrar dele da sua postura. E aí Jesus então expõe, coloca 3 propostas, 3 facetas. Numa delas, uma ovelha perdida, a outra uma dracma e a outra um filho que se perdeu. Na questão da ovelha perdida, se fala de algo que se perdeu pela sua própria natureza. Porque a ovelha, uma vez eu ministrei lá num tempo de glória, uns anos atrás, para os líderes, sobre essa questão da ovelha. Queridos, a ovelha, desculpe a franqueza, mas a ovelha é um dos animais, para não dizer talvez o mais, mas um dos mais tolos que existem. É a ovelha. A ovelha está apanhando e está ali. O cara está tosqueando ela, tirando a lã, e ela.
A ovelha não sabe nem andar de marcha ré, para você ter uma ideia. É verdade. Quando eu me lembro que eu cresci, a minha mãe tinha uma livraria evangélica, então tinha aqueles quadros da ovelha perdida, onde estava lá a ovelhinha descendo o peral e o pastor com o cajado aqui puxando ela. E talvez ninguém nunca percebeu, lá bem no canto do quadro, está a expressão das trevas com Satanás querendo tragar a ovelha. Porque a ovelha está indo para o abismo e não está percebendo. Ela está indo, vai cair, está indo. Parece certos membros que existem por aí, que tem só lá no Rio Grande do Sul, que o pastor está dizendo, cara, vai cair. Não! E o pastor está dizendo, nem marcha reto tem. Mas foi uma das facetas de Jesus, da história, da pregação de Jesus, de algo que se perdeu pela sua própria natureza. Depois fala sobre a dracma perdida, que foi algo perdido por descuido. E por fim ele fala sobre o filho que se perdeu por uma decisão. Mas voltando à questão da ovelha, quando nós falamos da importância que Jesus dá para a restauração humana, Jesus começa falando da ovelha, por quê? Porque Jesus queria tratar exatamente isso, que a nossa natureza não é uma natureza perfeita. A Bíblia diz que é uma natureza corrupta, é uma natureza carnal, é uma natureza demoníaca. Então, se você não matar esse alien que está dentro de você, ele te mata. E pode te levar para o abismo. E aí Jesus começa falando que havia um homem que era dono, repita comigo, dono. Está na sua Bíblia. Destaque isso, é importante. Então, lhes propôs Jesus essa parábola, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas? Repita comigo, possuindo 100 ovelhas. Esse é um detalhe importantíssimo, que quando eu li isso, há cerca de 5 anos atrás, foi que eu percebi esse detalhe, em um dos meus momentos de comunhão com o Senhor, descortinou algo muito fantástico. E para isso você precisa entrar no contexto histórico do tempo em que Jesus estava. Queridos, naquele tempo, o trabalho pastoril, o pastor em si, era um trabalho desprezado. Para você ter uma ideia, se você voltar mais tempo ainda na sua Bíblia, no período do Egito, os hebreus eram quem faziam o trabalho ovil. Quem cuidava das ovelhas eram os hebreus, porque os egípcios não queriam cuidar das ovelhas. Por isso que sempre a Bíblia usa como alusão, como exemplo, o pastor e as ovelhas. Por quê? Porque é algo que os hebreus se identificavam. E os egípcios não queriam trabalhar com as ovelhas, porque era algo desprezado, era algo ruim. Então, ou o hebreu trabalhava com ovelhas, ou o hebreu trabalhava com tijolos. Por isso que a Bíblia usa muito o exemplo, fundamento, de construtor. Tudo isso porque fazia parte do perfil dos hebreus. E aí, um pastor era pobre. Não é que nem hoje, né? Hoje a gente está em alta, né? Pastor, eu me lembro, vou contar uma história para vocês, dividir com vocês. Eu gostaria que ficasse só entre vocês não contassem mais. Mas o meu filho chegou um dia em casa e disse assim, papai, nem sabe o que aconteceu. O que foi, meu filho? Não, o meu colega de aula perguntou o que tu fazia na vida, e eu disse que tu era pastor. E aí eu disse, tá aí, o que ele respondeu? Ele disse que acha que nós fôssemos ricos, né? Porque pastor é rico.
Que é a ideia de riqueza que ficou, né? No tempo de glória nós falamos bastante sobre isso. Sobre a avareza no ministério. Agora o pastor naquela época não era assim. O pastor naquela época era uma pessoa pobre. E tão pobre que um pastor trabalhava para um senhor, que era o dono da fazenda. E este senhor era o dono também das ovelhas e dos animais. Então, quando a Bíblia diz certo homem possuindo, está falando sobre o dono do rebanho. E quando a Bíblia diz que uma ovelha saiu do ovil, bobinha, se perdeu, aquele homem, eu imagino, todo dia ia ali e contava as ovelhas. 97, 98, 99. Ué, está faltando uma. Aí pede para o pastor, e o pastor diz assim, olha, talvez ela tenha saído, se perdido no momento em que eu trouxe elas para cá, mudei de lugar, trouxe para essa pastagem. Quando eu retornei para o ovil, talvez ela tenha se perdido. Quem vai atrás da ovelha é o dono, não é o pastor. Queridos, vamos ser sinceros. Qual é o louco que deixaria 99 ovelhas no deserto, sozinhas para buscar uma, lembrando que os lobos estavam em volta? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus jamais sacrificaria 99 por um, porque é uma equação injusta. Por isso que a história aqui, Evandro, não é que o pastor deixou 99 ovelhas e foi atrás de uma. A história é que o dono das ovelhas foi atrás dessa uma perdida, enquanto o pastor ficou ali cuidando. Sabe o que eu quero dizer aqui em relação à alegria do Senhor? Que a alegria de Deus é saber que por mais perdido que uma pessoa esteja, pela sua própria natureza, um dia ele será achado. Então, meu irmão, se você está orando pelo teu parente, pelos teus amigos, por pessoas que sejam perdidos, mas perdidos mesmo, com uma natureza totalmente comprometida pelo pecado e pelas trevas, saiba, meu irmão, que Deus vai achar ele. Agora olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, cutuca ele e diz assim, Deus vai achar essa pessoa. Agora preste atenção. Não fica mandando o pastor atrás dele. Porque isso não é para o pastor. Isso não é para o pastor. Eu não estou dizendo que pastor não ganha, não frutifica, não ganha almas. Eu estou dizendo, irmãos, que o trabalho de um pastor é pastorear, é cuidar das ovelhas. Agora o dono vai atrás. E eu sou prova disso, né? Eu já testemunhei a minha vida aqui, mas eu fui criado em lar cristão, saí dos caminhos de Deus, né? Nunca exigi que o pastor fosse atrás de mim, muito pelo contrário, né? Dava curva para não ver o pastor. Que às vezes, irmãos, misericórdia, eu estava tão chapado, mas tão chapado, que se eu visse o pastor, eu acho que eu saía correndo de tudo que era jeito, porque ia ser horrível ter um encontro com um servo de Deus no estado em que muitas vezes eu me encontrava. Mas eu sempre tive essa certeza no coração, que eu haveria de voltar para o rebanho. Uma hora ou outra, eu ia ter que voltar, porque aquele tipo de pasto que eu estava comendo não era o pasto para mim. Repita assim comigo, ovelha não é para mato. Então eu ia ter que voltar. Certamente eu ia ter que voltar. Mas enfim, a alegria do Senhor foi quando eu voltei. Assim como a alegria do Senhor ocorrerá no momento em que os teus familiares
entrarão na casa de Deus juntamente contigo. Amém? E isso vai gerar força em ti. Isso vai te fortalecer. Agora, segundo, a Bíblia propôs uma outra faceta, que por o descuido de uma mulher, ela perdeu uma dracma. E a pergunta é, por que uma dracma, que menos de 15 reais, cerca de aproximadamente aí, pouco mais de 10 reais, mas por que uma dracma? Porque uma mulher pararia toda a sua vida, porque uma mulher cancelaria o horário no salão de beleza, porque uma mulher deixaria de fazer as postagens no Facebook, porque uma mulher desligaria a televisão e ainda mais, limparia toda a casa em um instante só, irmãos, isso aí é uma maravilha, mas limparia toda a casa por causa de uma moeda. E eu vou explicar para você. A dracma era pendurada no pescoço das mulheres, representando, tinha um significado muito importante na questão do relacionamento, na questão do casamento delas. Era um ato de valorizar o seu casamento. Então, a Bíblia diz que quando ela achou a dracma, ela chamou quem? Chamou as amigas. Isso significa, Evandro, que o marido não estava em casa, porque tem coisa que o marido detesta. É chegar em casa com um bando de mulher em casa. Né? O marido não estava em casa. Ela tinha que encontrar essa dracma antes que o marido chegasse. Antes que o seu noivo chegasse. Tem gente que já pegou a revelação antes da conclusão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: por isso que Jesus disse que nós devemos fazer a obra dele antes que anoiteça. Porque a noite vem onde não se pode trabalhar. Isso significa, irmãos, que nós temos tempo para recuperar aquilo que foi perdido por descuido. Isso significa, irmãos, que a multiplicação de almas também tem tempo. Por isso que o que você pode fazer hoje, faça enquanto há tempo. Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, e ladrão não avisa quando vem. Se você tem que falar de Jesus para o teu vizinho, se você precisa falar de Jesus para o teu amigo, para o teu parente, seja lá para quem for, se o papagaio está quase se convertendo, dá um jeito, irmão. Corre enquanto há tempo. Porque quando a autoridade da casa voltar para buscar a sua escolhida, ela tem que estar com a dracma no pescoço. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Isso é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade não é construir grandes templos. A nossa responsabilidade é salvar a alma enquanto há tempo. É isso que ele nos ensina. Só que para achar algo que está perdido, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo e dar atenção a esse propósito e começar varrendo a casa. Quando a Bíblia diz que o juízo dele começa pela casa, irmãos, toda vez que eu chego, tem dias, irmãos, quando chega nessas passagens, eu até passo rápido, assim, digo, Deus, hoje eu vou ter que me consertar, porque está muito pesado esse negócio aí. Mas todos esses textos pesados da Bíblia é para gerar temor no coração da igreja. E um dos melhores conceitos de temor é levar Deus a sério. E isso é muito sério. Na minha adolescência, ou no período em que eu era junior, tinha lá meus
10, 11 anos de idade. Isso não faz muito tempo. Eu me lembro que os meus pais eram de poucas palavras na advertência. Era impressionante, irmãos, porque os olhos dos meus pais eram muito bonitos. Porque bastava eles olhar, eu já sabia o que era, né? Estava tudo escrito nos olhos deles. Então, tinham momentos que nós visitávamos a casa de outras pessoas, e eu era uma criança muito calma, muito tranquila. E naquelas peripécias na casa dos outros, eu me lembro que quando eu passava no ambiente em que o meu pai estava, meu pai só olhava e eu já sabia. Eu pensava, bom, agora que eu já fiz arte mesmo, vou continuar com a arte, porque pelo que ele olhou, é certo que eu vou apanhar quando chegar em casa. Hein? E, queridos, é interessante porque, na verdade, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passando sobre a terra para mostrar ou para vislumbrar ou para achar o que é forte. Eu acho que quando nós temos intimidade com Deus, basta um olhar dos céus para nós entendermos que talvez nós estejamos fazendo o que não é certo e deixando de fazer o que Ele quer. E a igreja hoje, e eu falo a igreja do Brasil porque eu nunca morei em outro lugar, então vou falar do Brasil porque a gente tem propriedade de falar de onde a gente mora. Mas a igreja do Brasil hoje precisa voltar e fazer aquilo que Deus quer. E Deus só pediu uma coisa para que fizéssemos, que era fazer discípulos. Só isso. Deus não pediu para fazer grandes construções, grandes coisas. E nós estamos vivendo uma experiência em Porto Alegre bem interessante. Evandro sabe disso. Certo dia, há cerca de 4 anos atrás, numa manhã, Deus falou comigo. E Deus disse para mim. Deus disse assim, você tem um prédio bem grande aqui, né? O nosso prédio lá em Porto Alegre era de 2.200 metros quadrados, muito grande o prédio. E Deus disse, tu está usando esse prédio, quando muito, 4 vezes por semana. Dessas 4 vezes, reduzindo para 50%, tu está, na verdade, destinando a metade do valor que eu tenho investido em ti, dando de graça na mão do ímpio. Sendo que eu esperava coisas mais significativas com esse dinheiro. Uau, foi uma paulada, né? Na reunião, já reuni os nossos líderes e contei o que havia acontecido. Então, de 3 anos para cá, nós começamos a trabalhar no coração da igreja para fazermos coisas mais significativas para Deus. Porque quando nós alocamos aquele prédio, eu me lembro que uma das coisas que mais me seduziu naquele prédio foi o tamanho. Eu olhei assim, esse prédio aqui é muito bom, eu vou ser um dos pastores mais reconhecidos aqui em Porto Alegre, porque ter um prédio desse tamanho aqui é maravilhoso. E foi o que aconteceu mesmo, me tornei um pastor bem conhecido em Porto Alegre. Mas, por um lado, eu fiquei conhecido, por outro, Jesus não se tornou tão conhecido por mim quanto eu me tornei conhecido na cidade. E aí, meu irmão, o caldo engrossou. E nós prontamente nos arrependemos e começamos então a trabalhar em cima de um novo projeto que valorizasse mais o evangelismo. E foi aí que nós entregamos toda aquela estrutura, pulverizamos pequenos grupos, eles sabem disso, e áreas, né? A área de vocês, inclusive, a área leste, onde eles moram em Porto Alegre, é que mais está crescendo em Casas Luz. E passamos então a fazer as nossas celebrações em um hotel, lá em Porto Alegre. Onde, quando Deus colocou no nosso coração, até a metade do ano passado,
né? Nós começamos uma negociação em 2012 e encerramos a negociação em 2014. O valor que foi nos dado em 2012 era 30% superior ao que nós conseguimos em 2014, ou seja, nós conseguimos um desconto de 30%, 2 anos depois. Né? E hoje nós estamos fazendo celebrações e estamos investindo bastante na questão evangelística. Por quê? Porque o que foi perdido tem que ser achado. O que foi perdido tem que ser achado. Inclusive pessoas que se perderam, pessoas que andavam conosco e sumiram, nós estamos buscando, indo atrás dessas pessoas, nós estamos literalmente varrendo a casa. E Deus tem nos honrado para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Não conto isso porque somos melhores do que vocês. Queremos dividir porque fazemos parte da mesma igreja e com certeza, em alguma coisa, você está sendo edificado com isso. Amém? Por fim, Jesus propõe outra partícula, que é do filho pródigo, que foi alguém que se perdeu pela sua própria decisão. A história de um rapaz, que era o mais moço da casa, e com certeza o mais insano, porque a decisão de pedir a herança antes do tempo, já foi um problema gravíssimo que ele fez. E nós não temos como pedir nada para Deus antes do tempo. Repita comigo, eu não tenho direito a nada antes do tempo. Mas infelizmente a igreja sempre está exigindo coisas de Deus, exigindo. É aquele filho mimado, porque o filho mais moço geralmente é o filho mais mimado. Eu falo isso porque eu sou o filho mais moço. E ele não pediu a sua parte da herança. E rapidamente ele pegou a sua herança, porque devia ser muito dinheiro, e torrou tudo de forma dissoluta, né? Porque tendo dinheiro, você tem amigos, né? Não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas isso aconteceu comigo. Eu me lembro, na época eu era funcionário do banco, e tinha bastante dinheiro, então, irmãos, tinha amigo à beça, né? Eu tinha carro, eu tinha amigo, tinha cocaína na hora que precisasse, bebida, festa, aí era uma maravilha. Eu era o neguinho mais querido da área. Quando terminou tudo, eu era só mais um neguinho desprezível, ou desprezado. Então, isso aconteceu com ele também. Quando terminou tudo, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, o que ele lembrou? Ele lembrou do seguinte: puxa, eu estou aqui dividindo com os porcos, ao passo que os servos do meu pai têm pão, e não é pão normal, tem pão com fartura. Ou seja, querido, se você tem pão para comer, você não precisa de mais nada. Embora nós estamos vivendo a geração da saúde, que é carboidrato, né? Mas, queridos, o pão representa vida. Por isso que Jesus se exemplificou como sendo o pão, mas não um pão comum, um pão da vida. E quando o filho que tomou a decisão errada caiu em si, a primeira coisa que ele lembrou foi da casa do pai. Foi a primeira coisa que ele lembrou. Foi da casa do pai. E é engraçado, quem tem filhos, adolescente ou jovem, que nem eu tenho. A minha filha tem 19 anos, irmãos. Eu sei que não dá para acreditar. Tem 19 anos. Aí, então, quando ela fez 18 anos, ela fez 18 anos num dia. No outro dia, de manhã cedo, ela estava na porta do CRVA, lá no Rio Grande do Sul, para fazer a sua habilitação. E aí nós ajudamos ela a comprar um carro. Só que o que aconteceu? Um dia ela foi com uma amiga dela, resolveram passar um dia em um sítio, e aí tocou o telefone, e ela, numa voz já estranha, que é coisa que pai conhece, né? Pai, o que foi, Raquel?
Ah, pai, o carro quebrou aqui. Então é impressionante, né? Dá um problema com o filho, é o pai. Né? Já liga para o pai. Pai, deu treta aqui, deu problema, pai. E nós somos assim. Nós somos prontos para se afastar, mas rápidos em voltar para o pai. E isso é bom. Parece algo chato de falar, mas é bom. Porque enquanto eu reconheço quem é o meu pai, é sinal que eu ainda não perdi a minha identidade como filho. E aí, quando ele caiu em si, ele disse, puxa, os servos do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui. Por que ele disse eu aqui? Porque naquela hora, irmãos, quando ele caiu em si, ele lembrou que ele não só era filho, como também ele era herdeiro. Ele lembrou que ele era herdeiro. E quando ele lembrou que ele era herdeiro, ele se comparou com os servos do seu pai. E quando ele se comparou com os servos do seu pai, o processo de arrependimento genuíno dele fez com que ele se humilhasse, porque não existe arrependimento sem humilhação. Não existe. Não existe arrependimento sem humilhação. Quando uma pessoa diz que se arrepende, mas vem de forma altiva, significa que ela não se arrependeu, ela apenas está com remorso. Remorso de que tomou a decisão errada, de que falhou. Isso não é arrependimento. Arrependimento tem humilhação. Arrependimento é se humilhar. Eu me lembro de uma situação, das tantas, porque já aconteceu situações onde eu e a minha esposa nos desentendemos, né? Não sei quantos casais tem aqui. Casais. Também. Alguma vez vocês se desentenderam? Tem alguém que nunca se desentendeu? Onde tem relacionamento humano, tem ferro com ferro, como a Bíblia diz, né? E aí, eu fui falar com a minha esposa, cheguei para ela e disse, amor, é o seguinte, amor, eu errei mesmo e quero te pedir perdão e tal. E ela parada, olhando, com os olhinhos verdes, olhando para mim. Assim. Aí, ela disse, só isso? Eu digo, só, que o que mais? Que eu me rasteje, que eu venha com flores. É, aquele papo de homem, assim, sabe? Aí ela disse assim, não, eu não quero nada disso. E tem um detalhe que tu não está percebendo. Tu está falando comigo e está muito altivo ainda. Aí na hora eu parei e pensei. E eu vi lá no meu íntimo que, na verdade, o perdão que eu estava concedendo era para consertar o meu lado. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, arrependimento diante de Deus não é para consertar o seu lado, mas é para que Deus seja exaltado. E aí o que aconteceu? Ele caiu em si, viu que tinha a sua identidade de filho, mas quando ele articulou toda forma de restauração, ele ficou pensando e disse, não, eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra os céus e perante ti. Ou seja, pai, primeiro eu falei com Deus, e segundo eu falei contigo também. Aí ele disse o quê? Mas para mim basta ser teu servo. Querido, quando você quer consertar uma situação e quer chegar por cima ainda, irmão, melhor você nem fazer, porque o tombo vai ser grande. Que a Bíblia diz
que o resultado do orgulho só é um, que é a ruína. Se ele poderia ter, chega para o seu pai, chega lá, ó pai, o negócio é o seguinte, perdoa aí, velho, foi mal a minha parada aí, ó. Torrei toda a grana, saí com uma mulherada aí, me enrolaram, mas é o seguinte, pai, ó, tô chegando junto, que deu mano, que deu a mãe, ó mãe, mãe, tô muita fome, prepara aí um negócio legal. Ele pediu perdão, né? Mas continuaria por cima. Arrependimento sem humilhação não é genuíno. O que ele fez? Ele disse, olha pai, basta que me trate como um dos teus servos. Sabe, irmãos, toda vez que eu leio essa história aqui, eu fico pensando a importância da fase da vida daquele rapaz que ele passou. Eu não estou dizendo que Deus queria que ele passasse por aquilo. Eu estou dizendo a importância para ele daquilo que ele passou. Irmãos, tem um ditado lá no Rio Grande do Sul, um adágio, que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E é assim. Tem muitas coisas na nossa vida que nós passamos que com certeza, se nós não aprendemos com isso, é porque a nossa cabeça é muito dura. Só que não tem dureza que resista o poder da ação do Pai. Não tem. Por isso, por mais duro que seja o coração da pessoa que você está orando, por mais duro que seja o coração dos teus parentes, ou por mais duro que seja até mesmo o seu coração, saiba que chegará uma hora, irmão, que você vai cair em si. Só que o que me preocupa é o processo que levará a isso. Agora, disso a gente não esquece. Não esquecemos mesmo. E aí a Bíblia diz que quando esse filho articulou tudo como ele haveria de fazer, ele foi para casa. Ele voltou para a casa do pai. E quando ele está voltando para a casa do pai, o pai dele avistou ao longe o filho voltando, porque pai conhece filho. Pai conhece filho. Eu vou repetir. Pai conhece filho. Pode olhar ao longe. Chamar um servo. Só um pouquinho. Não é o Daniel que está voltando lá. Aí o servo olha que, não, senhor. Deve ser um homem errante qualquer. E o pai olha de novo e diz assim, não. Eu conheço meu filho. É ele que está vindo. E aí o pai começou, é ele. E foi correndo ao encontro do seu filho. E quando ele chegou diante do seu filho, ele abraçou e beijou o seu filho. Agora, irmãos, pensa alguém que estava comendo com porco o estado que estava. Eu me lembro quando eu tentava jogar bola com o Micael, que o Micael joga muito bem futebol, né? Aí as mulheres iam junto, nós tínhamos um grupo lá na igreja, nós jogávamos futebol toda semana, e as esposas ficavam de fora torcendo, né? E aí quando terminava o jogo, eu ia abraçar minha esposa, ela disse, não. Eu dizia, amor, tu não me ama mais? Ela dizia, para tanto assim, acho que não.
É só uma brincadeira para levar você a algo muito sério. Sabe o que Deus ensinou a gente? Deus só enviará pessoas se nós estivermos à altura de amá-las. Só quando estivermos à altura de amá-las. Uma vez nós estávamos orando numa vigília, e eu comecei a orar: Senhor, envia as prostitutas, Senhor. Envia as prostitutas. Porque nós estávamos numa área onde a prostituição era muito grande. E aí veio no meu ouvido como um sopro. E me fez uma pergunta: como você as receberá? Queridos, eu não sei o quanto a igreja ainda está preparada para receber alguns casos catastróficos que nós temos aí. Sabe por que os homossexuais têm tanto ódio da igreja? E eu não estou aqui defendendo ninguém, mas porque a igreja não sabe trabalhar com eles ainda. Querido, se um travesti entrar em uma das nossas igrejas, eu tenho certeza que a palavra vai perder a importância diante do visual deles. Porque é perigo 90% da igreja deixar de olhar para o pastor para olhar um travesti entrando. Agora pensa você entrar numa festa onde todo mundo para a festa para olhar para você, irmão. Se você fosse uma formiga, você entrava no formigueiro. Eu estou falando um exemplo muito simples. E muito comum, por sinal, aí fora. O quanto nós estamos dispostos a correr e abraçar os perdidos. Quanto nós estamos dispostos e preparados a abraçar esses que estão vivendo com os porcos. Quando a Bíblia diz não dar pérolas aos porcos, a Bíblia está dizendo o seguinte: que nós não devemos entregar aquilo que é precioso lá naquilo que está perdido. Mas a Bíblia também não está dizendo para nós abandonarmos aqueles que estão com os porcos. Como nós vamos receber essas pessoas? Como receberemos? Interessante que a festa maior foi do filho que voltou, ao passo que a indignação maior era do filho que estava em casa. O filho que estava em casa ficou indignado, porque fazer uma festa com um cara que pegou parte dos bens da casa? Para que fazer festa com um cara que, enquanto ele estava dando murro aqui dentro, ele estava lá com as prostitutas, com as meretrizes? Para que fazer festa para esse cara? Aí quando ele questiona o pai, eu ouvi uma das respostas mais lindas da Bíblia. Uma das respostas mais lindas da Bíblia. O pai ouviu toda a argumentação daquele filho indignado. O pai ouviu toda a argumentação daquele filho, toda. Deixou ele falar. Aí depois o pai, com certeza com aquele olhar de amor, disse: filho, tu está comigo há tanto tempo e não entendeu que o que é meu também é teu. De um lado, um filho que roubou a herança e foi fazer festas. Por outro lado, um filho que não havia nem entendido ainda o que era herança. Restauração humana é fora e dentro de casa. E é exatamente isso que Deus quer fazer nesses dias na igreja. Se queremos alegrar o coração de Deus, vamos começar a fazer aquilo que realmente alegra Ele. Vamos nos colocar em pé.